Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o dia 20, restaurando a comunhão. Em 2 Coríntios 5:18, diz assim: aqui está dizendo no livro, está mostrando só um pedacinho, mas eu vou ler, porque é muito importante, tá? 2 Coríntios 5:18. Eu vou começar no 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então a gente não tem que olhar para trás, né? Sempre para frente. Usar as nossas experiências anteriores para impulsionar nossa vida hoje. Tudo isso, agora é 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com você para não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, eu o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, é o dia da salvação. Né? Mas vamos frisar desse versículo, desse capítulo, né? Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los. Na Bíblia diz: nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicado a nos ensinar como lidar com os outros, uns com os outros, né? Paulo, em Filipenses 2, ele diz: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, faça-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. O que Paulo está ensinando aqui? Uma habilidade para a gente, né? De tratar pessoas, de nos relacionar. E aqui, né, no versículo de Romanos, no versículo 15, fala, né, sobre o cristão, a maturidade cristã. Então, a pessoa que tem esses traços, essa habilidade, ela é um cristão maduro. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus irmãos, né? Das pessoas olharem e falarem: ai, que lindo o relacionamento que aquele pessoal da igreja tem, né? E aí incentiva as pessoas a querer estar naquele local, estar com aquela família, né? Independente da placa, né? Eu digo local de estar no meio dessa família, né? Aqui. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser reconhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Em Mateus 5, Jesus fala: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Deus não disse bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse bem-aventurados os pacíficos, né, que nunca incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados que trabalham pela paz, né, aqueles que querem, procuram solucionar conflitos. Pacificadores são raros, porque promover paz é muito difícil, né, com nós mesmos, com a nossa família biológica, imagina, né, com a nossa família cristã. Então é bem difícil mesmo. Promover a paz não é evitar conflito. O conflito vai existir, né? Mas o que a gente tem que fazer é promover a paz, ser um conciliador. Fugir do problema, fingir que não existe ou ter medo de falar do assunto é covardia, não vai resolver. Então, Jesus, príncipe da paz, não teve medo de conflitos.
e em determinada ocasião provocou um conflito para o bem de todos, né? Ele sempre provocou. Pode ver que na Bíblia conta muitos conflitos provocados, que ele poderia ter evitado, mas para quê? Para trabalhar essa habilidade em nós, né? Do relacionamento, de promoção de paz, né? De mediação de conflitos. Promover paz também não é apaziguar, né? Ceder o tempo todo, agir com subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam. Não era o que Jesus tinha na mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, né? Sustentou argumentos, até mesmo quando estava numa oposição, né? Então, aqui não é também apaziguar, colocar panos quentes, mas é resolver o problema. Porque se a gente coloca panos quentes, lá na frente o problema volta de outra maneira e outra intensidade, né? Mas uma hora tem que resolver. E que seja resolvido da melhor maneira, com paz. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Tem 7 passos para a restauração de comunhão. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito desse problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar ou fazer fofoca, falar mal, Deus muda o coração, tanto nosso como da pessoa, né? Todos os relacionamentos seriam tranquilos se você somente orasse. Orasse a respeito do que eu faço, Senhor. Eu preciso conversar com aquele irmão, com aquela irmã, eu preciso resolver esse problema, não sei o que fazer. Nesse meio de tempo, né, diante da nossa vontade de querer fazer, de resolver, Deus vai alinhando, né? Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês terem que conversar com alguém, né? E aquela situação dá um medo, que a pessoa vai falar, a pessoa pode se constranger, a pessoa pode sair da igreja, a gente fica pensando um monte de coisa. E aí, quando a gente ora, no momento assim mais oportuno, a pessoa aparece, né, na sua frente ali, né, no momento que você não estava esperando, e a pessoa às vezes vem tocar no assunto, ou quando você entra numa conversa e aí dá uma brecha para poder entrar nesse assunto e a pessoa leva naturalmente. A pessoa não leva para o coração, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas se fosse sem a oração, sairia faíscas ali naquela conversa, né? Deus é maravilhoso no que ele faz. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Né? A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. O que significa isso? Tem necessidades na nossa vida, né, dentro do nosso âmago, aqui no nosso íntimo, que só diz respeito a Deus, né? E tem coisas que a gente nem reconhece que são algumas necessidades, algumas feridas que nós temos, né? Quando você espera que uma pessoa aqui, gente, eu vou achar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes. Então, quando a gente deixa que uma pessoa preencha algo na nossa vida, então a gente acaba nos decepcionando. Né? Quando a gente permite que seja um líder da nossa igreja, seja um amigo, seja um parente, seja um relacionamento, né, de homem e mulher, né, um marido, um namorado, namorada, quando a gente deixa que essas pessoas preencham, a gente acha que algo está faltando, a gente preenche com pessoas ou até com coisas, né? O carro, casa, a gente acaba nos decepcionando porque o carro quebra, a casa começa a dar problema, o relacionamento dá problema, então a gente acaba decepcionando. Mas quando a gente percebe que esse vazio a gente preenche com Deus, com Jesus, a metade dos nossos problemas estão resolvidos, né? E ele fala muito, né? Em Tiago fala: por que você não vem primeiro a mim? Né? A gente acaba buscando até as outras pessoas para desabafar, para falar de coisas da nossa vida, das nossas coisas íntimas. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Tá? O segundo ponto é tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra pessoa, vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é importante, né, pela precedência dele. Que parta de você. Jesus espera isso de nós, né?
Quando a comunhão é prejudicada, planeje imediatamente uma conferência de paz, né? Mediação de conflito. Não adie, não arrume desculpa, tá? Resolva. Agir rapidamente evita danos espirituais maiores. Na Bíblia diz em Provérbios 28, em 1 Pedro 3 também, 4, 3. Fala assim, a Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas. Então, não é só o pecado que restringe ou bloqueia essa comunhão com Deus, mas também as coisas mal resolvidas, tá? Normalmente, o sucesso da paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado, né? Não, o melhor é quando ambos estiverem tranquilos e Deus vai promover esse momento. Através do que? Da oração. Terceiro ponto, demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Use mais os ouvidos do que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, primeiro leve em consideração os sentimentos da pessoa. Em Filipenses 2, Paulo diz que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Ah, eu vou falar e pronto, não vou levar desaforo para casa. E a outra pessoa? A gente pensou que a outra pessoa também não quer levar desaforo para casa e pode dar uma contenda maior, né? Formar essa contenda maior? Ou já pensou que nós não levando o desaforo para casa, a gente magoa a outra pessoa? Então a gente tem que tomar cuidado. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça, deixe que elas descarreguem sem ficar na defensiva. Só receba as pedrinhas. Né? A gente fala assim: receba as pedras, não ataque nenhuma. Guarde essas pedrinhas. No momento oportuno, você vai colocando essas pedrinhas na mesa. Olha, tá vendo essa pedrinha aqui, ó, que você jogou? Isso. Essa pedrinha, isso. Essa pedrinha, isso. Você vai devolver as pedras para a pessoa, não na mesma intensidade, mas você acaba devolvendo, né, no momento certo. Davi admitiu uma vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não compreendia, eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. Salmo 73. Olha, era um animal. Gente, animal é irracional. Nós somos racionais, então nós podemos fazer diferente, né? Em Provérbios 19 diz: a Bíblia do homem, a sabedoria, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria. A sabedoria tem origem no ouvir a perspectiva do outro, o porquê que o outro agiu daquela maneira. Quando você ouve, está dizendo valorizo sua opinião, né? As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos, né? Quando a gente não conhece a vida da pessoa, a gente acaba julgando a pessoa, a gente acaba entrando em contenda, a gente não entende a atitude. Quando você vai conversar com a pessoa e vai entender o passado, as situações, o que aconteceu, a vida da pessoa, vocês percebem que quando a pessoa fala algo, você já não leva para o coração? Porque você já conhece. Então é importante ouvir a outra pessoa, entender primeiro a outra pessoa, né? Antes de a gente atacar. Outro ponto, confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros. Jesus diz que essa é a forma de ver as coisas com clareza. Em Mateus 7 diz: primeiro tire a viga dos seus olhos e então talvez você enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu amigo. Já que todos temos pontos cegos, né, não enxergamos algo, você precisa pedir para uma terceira pessoa ajudá-los, né? Peça a Deus também que lhe mostre, né, o quanto você mesmo contribuiu para um problema que foi ocasionado. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? E em 1 João fala: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta da reconciliação. Desculpa, eu errei, eu não agi certo, desculpa, eu não entendi por que você fez isso, então eu acabei agindo errado, né? Quando a gente admite humildemente os erros, neutraliza a raiva da outra pessoa, né? Deixa a pessoa desarmada. A pessoa não espera você pedir um desculpa. Outro ponto, invista contra o problema e não contra a pessoa, tá?
A pessoa é uma, o problema é outra. Às vezes a pessoa está tendo uma atitude que não condiz com o coração daquela pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não julgar. Em Provérbios 15, a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado. Por isso, escolha as palavras. A resposta branda é sempre o melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é importante, muito importante. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Provérbios 16. Outro ponto, coopere tanto quanto possível. Romanos 12, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Então, para o bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Outro ponto, enfatize a reconciliação e não a solução. É ilusão esperar que todos concordem o tempo todo, né? Todos nós temos um ponto de vista, temos uma história. A reconciliação no relacionamento não está vinculada a um problema, né? Quando focamos na reconciliação, o problema perde importância, né? E se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver as diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, até, né, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. Tomar cuidado com o que fala, a maneira que fala. O mesmo o diamante, tendo diferentes aspectos, quando visto de diferentes ângulos, ele é diferente, né? Deus espera unidade, não uniformidade, não todos iguais, mas todos juntos. É isso que ele espera de nós, a comunhão, mesmo cada um sendo diferente um do outro. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução, mas talvez precise continuar conversando e até mesmo discutindo, fazendo isso com espírito de harmonia, com amor. Reconciliação significa fazer pazes, não esquecer assunto. O assunto tá ali, mas não machuca mais, né? Quando a gente lê esse capítulo, eu quero que vocês reflitam uma coisa agora, né? Estudando ele. Com quem você acha que precisa entrar em contato? Tem alguém que passa assim na sua mente que você precisa se reconciliar? Com quem você precisa restaurar uma comunhão? Não demore, faça uma pausa agora mesmo, converse com Deus sobre essa pessoa. Pegue o telefone e faça a ligação, converse, se tiver que pedir desculpa, peça. Mesmo a pessoa não aceitando, mas peça. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro falou, né, em 1 Pedro: esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E pensando sobre o meu propósito, o tema para reflexão: sempre vale a pena restaurar relacionamentos. O versículo é Romanos 12:18. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Todas, não são algumas, são todas. E a perguntinha: com quem estou precisando restaurar meus relacionamentos? Faça uma listinha. Vá resolvendo um a um todos os problemas que passem na cabeça de vocês. Tá bom? Então, ficamos hoje com o dia 20 e até amanhã com o dia 21. Fiquem com Deus!